E a carioca aqui aquece. Oi? A carioca aqui aquece. Eu? O que tem eu? É que ele falou vida bandida é assim. Vida bandida é assim? Que agora tu tá morando no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. E Aqui vocês são naturais de onde? Eu sou de Florianópolis. Eu sou de São Paulo, mas moro no Rio atualmente. Tudo aqui. Ela tá aprendendo a malandragem ainda. Ela tá aprendendo malandragem? Eu tô. Sim. Eu tô aprendendo a malandragem do Rio ainda. Justo. Justo. Já fosse pro Rio, Matheus? E eu já fui pro Rio e fui assaltado no primeiro dia. Onde que tu tava, cara? Pelo amor de Deus. Fala, galera. Eu sou o Kerig. E eu sou a Cass. Estamos aqui com a ilustre presença do nosso convidado, Matheus Camilo. Se presente aí, Matheus. E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse começo de programa. Hoje... Seja muito bem-vindo. Hoje estamos aqui... Não precisa se preocupar, gente, que os faixas de áudio são tão diferentes, então dá pra o editor aí cortar aí a gente, caso a gente fale alguma bobeira, assim, e não interpolar com a fala do outro. Isso foi uma dica indireta pro editor. Cara, por favor, corta isso daí. Isso... Ajeita pra nós. Experiente. Então, o assunto de hoje, né? O que a gente vai falar sobre hoje? Cass, Matheus, sejam bem-vindos ao nosso podcast de História da Arte. Então, hoje parece que a gente vai estar falando de História da Arte. Eu sou professor de História da Arte, trabalho com isso já há 7 anos agora, com cursos de design, também dou mentoria online, também tenho meu próprio curso online, depois a gente fala aí dos contatos. Nossa. E nada melhor, eu acho que de falar de um podcast de arte e da gente começar com a história, né? Fundamentando o nosso chão. E é isso. Bacana. A gente vai começar pela Idade da Pedra, onde a gente... Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Tá, então. Da história. Eu vou fazer assim, eu vou falando, aí vocês vão me perguntando. E eu vou também jogando umas perguntas pra vocês, pra gente fazer um ping-pong aqui, tá bom? Pode ser. Beleza. É muito doido porque História da Arte, eu sei que às vezes tem um cheiro de coisa chata, né? Porque a gente às vezes faz um curso de design, de artes visuais, ou na própria escola, que teve pequenas experiências com História da Arte nas ditas aulas de arte do ensino fundamental e médio, mas na verdade essas coisas acabam passando batida, né? E são super importantes. E o que a gente chama aí de Idade da Pedra, desses primórdios, a gente chama de pré-história, porque, por exemplo, o que define história, né? Por que é pré alguma coisa? Pré é antes, né? Então, para a disciplina da história em si, uma coisa é pré porque não tem registro escrito, né? Não tem documentação. Nada foi documentado da vida de alguém ou de uma sociedade. Então, é pré alguma coisa porque tem alguma coisa. Tem alguma coisa porque a gente achou registros em forma de pintura, ossadas, detalhes de civilização, que é o que a gente chama de cultura, né? Então, se está escrito, está documentado, é história. Quer ver? Até trazendo para o presente já, bem rapidamente. Todo mundo que estuda arte digital de alguma forma, ou qualquer tipo de arte hoje, além de estar se expressando pessoalmente ou participando de um mercado, está gerando história. Eu já vejo a galera falando assim, né? Será que arte digital ou arte contemporânea vai estar em um museu? Assim, sendo meio poético, já está no museu da existência, assim. Porque se tu produz história. Isso não é um conceito bacana? Sim. Uhum. Né? Então, o próprio fato da gente estar conversando aqui e registrando, a gente está gerando documentação, né? Agora, vocês imaginam que daqui 100 mil anos alguém pode estar nos escutando e achando curioso que a gente está falando sobre isso. Nós seremos documentos de alguém em algum momento. Então, sim. Né? Então, a pré-história, ela é bacana. Toda aquela ideia de pedra, aço, cobre e manufatura de cultura através de peles de animais em si são interessantes porque só para registro, né? A ideia que a gente tem daquele homem peludo com tacape, meio corcunda, isso é antes do Homo erectus, né, que somos nós, né, antes dos sapiens. Hoje nós somos os sapiens sapiens. Mas antes disso, passaram 100 milhões ou mais, da qual tem registro desse cara,
desse proto-humano, né, que é meio macaco ainda. E a gente tem um elo perdido entre esse tal homem da caverna, meio corcunda, rebaixado, macaco, e a gente. Tem muita coisa que acontece entre aquilo e nós, como seres humanos, que a gente não tem detalhes porque desapareceu ou não encontramos sítios arqueológicos do que foi a tal evolução humana. Por isso que tem margem de crença, né? Do tipo, o homem foi criado por Deus ou é evolução? Não, de fato tem registro de evolução, mas a gente não tem as peças desse quebra-cabeça. E algumas coisas têm indícios, que é a arte, né? A arte sim nos dá indícios de como viviam esses tais protos-humanos, ou o humano bem parecido com o que é a nossa raça hoje. E outra coisa curiosa é que nós somos o macaco que sobreviveu não por sermos inteligentes, nós somos o macaco que sobreviveu por sermos violentos. Nós descemos a porrada na tribo de macacos que eram inteligentes. A violência ganhou. Não, falando sério. Nós sobrevivemos à natureza hostil porque... Explica isso melhor. Então, pensa assim, existiam várias combinações desses proto-humanos, desses neandertais estranhos que a gente sempre ouve nas aulas de biologia, ciências e na televisão. Sim. Existiam vários aglomerados dessas pequenas companhias, desses aglomerados de proto-humanos, proto-macacos, e alguns viviam em pacifismo, tinha já trabalho em grupo. O nosso lado aqui, do que gerou a raça humana, também, só que era menor. Porque essa coisa da hierarquia pela força é bem comum na natureza, é super comum. Óbvio que não é sempre assassinato que define hierarquia. É também quem consegue aglomerar mais comida, é quem cuida dos filhotes do seu rebanho. Exemplo, vocês sabiam que num casal de leão e leoa, quem pega a caça, quem mata, é a leoa. A leoa traz comida pro leão, não o contrário. Mas... o leão tem que proteger os filhotes. Se o leão não protege os filhotes, a leoa mata ele. Então olha como é o instinto da coisa. Ela gosta de caçar, ela gosta de proteger. Mas ela dá para ele a responsabilidade do futuro, que significa cuidar do filhote. Se ele falha em cuidar do filhote, ele é um péssimo macho nesse sentido, porque ele não dá conta de cuidar daquilo que vai ser o futuro deles como rebanho, né? Que é o filhote se tornar um novo leão ou leoa. Para o ser humano foi bem parecido. Então a gente tinha que provar através da violência, matar outras tribos para que não influísse nas nossas. Só que acontece, a gente se reproduz, a gente tem interesses físicos, carnais, nós somos um ser de reprodução biológica, que é das características físicas. Então a gente sempre teve interesse no outro também por causa de força, de características e qualidades que o corpo demonstra. E a gente foi se reproduzindo com essas outras tribos bizarras, até que finalmente veio um novo elemento chamado inteligência cultural ou inteligência civilizatória, que começa a tal das pinturas nas paredes para falar do que era importante para aquele povo. Então, assim, pergunta para quem está nos escutando: para que serve pintar um boi numa parede, afinal, né? Tipo, qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade de eu fazer pequenos bonecos, entre aspas, palito, que tem lanças que estão atirando numa ave ou num boi? Era por puro entretenimento? Era por expressão pessoal? A resposta pode ser, mas os antropólogos dizem, e a gente tem uma forte noção disso hoje, que eram rituais mágicos, isso já é bem popular, a gente escuta isso com frequência. Sim. Que eram rituais mágicos de encorajamento para que os caçadores treinassem tiro ao alvo nessas pinturas para enfrentar esse bisão, porque o bisão ele é gigantesco, né? Poxa, pensa cair no soco hoje com um boi. Não dá, né? Não dá. Ninguém cai já é difícil cair na porrada. Entre nós, já é assustador. Uma pessoa da tua estatura já é assustador, tu sabe que tu vai se ferir. Agora imagina um boi com armas naturais, né? Chifre, pelagem, pata, uma boca que consegue destruir a tua cabeça. É assustador demais. Então a arte nesse sentido vinha como um feitiço de encorajamento para te treinar e para deixar registrado para a tua pequena civilização o que é importante, né? Comida,
aquele boi, ele tinha um senso de respeito, a gente tinha um respeito por ele, porque vai ter que matar e consumir. Então, nossa, tinha todo um rodeio do que estaria acontecendo ali, né? E daí aparece a figura do artista, que era o xamã. Vou chamar... Claro que xamã é uma palavra que significa outras coisas, geralmente atribuída a outros tipos de tribos, mas vamos usar aqui como clichê. O xamã, ele era esse cara que usava essa máscara, ou peles conjuntas de outros animais, e olha que loucura. Tem um nome muito bacana, que mais tarde foi super enraizado pelos egípcios, que nós temos até hoje, que é a ideia do antropomórfico. Sim. Antropomorfizar as coisas, né? Pegar um animal e transformar em meio homem. Como assim? Pensa no desenho do BoJack Horseman, pensa no desenho dos Thundercats, pensa em qualquer anime ou entretenimento que use... Furry, obrigado. O furry, sei lá, Digimon, qualquer coisa, que é meio humano, meio animal. Isso é juntar as características de dois mundos. Os egípcios fizeram isso por quê? Entenderam que qualidades de animais faltam nos humanos. Não temos força do gorila, não temos beleza e destreza dos gatos, não temos cascas rígidas como tartaruga e assim por diante. Por isso que eles adoravam de forma divinal, né, divino, essas criaturas e fizeram parte da sua cultura de forma extensiva. Isso existe hoje? É claro que existe hoje. Se a gente olha outdoors, por exemplo, tem uma escola aqui na minha cidade que se chama Ângulo, e o logo deles é a cabeça de um leão. E esse cabeça de leão, às vezes, está representado junto de pessoas. Às vezes, ele é antropomorfizado, ou seja, ele vira uma pessoa leão, um professor leão. Uhum. Cara, isso é registro de caverna de egípcio, não, sem nenhuma dúvida. Assim. Então a gente usa qualidades do animal como simbolismo, né? Pro que a gente Perfeito. quer ter, né? Força, etc. Perfeito, cara. É bem interessante. Eu ia até fazer uma observação, assim, que você falou sobre essa questão do feitiço. Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante é como, apesar de não ser pré-história, né? A gente não tinha a ideia de intelectualidade tão sólida. Sim. E as pessoas utilizavam esse recurso, entre aspas, intelectual, para tentar entender o que acontecia ali no espaço, para entender o contexto através da magia, né? Eu acho isso incrível, assim. Eu sempre quis entender bem mais sobre como a crença vem se desenvolvendo entre os períodos, porque eu acho que a forma como ela começa no planeta é muito interessante. A gente não tinha outro recurso. Mas tinha uma coisa importante ali que era uma crença em algo sobrenatural. E hoje a gente tem isso também com a religião. Perfeito. E aí eu queria saber um pouco do que você pensa sobre isso também. Do ponto de vista religioso? Sim, do ponto de vista religioso. A religião sempre esteve presente de várias formas. Quando a gente fala religião, a gente não precisa taxar evangélico, católico, coisas assim, né? O sentimento religioso, ele sempre existiu com essa semente criativa, essa semente intelectual, que era dar contexto, que era isso que eu estava falando, que era dar contexto ou uma racionalidade com as ferramentas que a gente tinha. Vamos dar um exemplo. Thor para os nórdicos. De onde veio a ideia do Thor? Quando uma nuvem está carregada, ela dispara um feixe elétrico que a gente chama de raio, trovão e afins. A gente aprendeu isso na escola. Mas há 3 milhões de anos atrás não tinha escola. Então a mente criativa, ao ver uma nuvem reluzindo, fazendo uma sombra gigantesca na Terra e soltando um raio luminoso, como nós somos seres egóicos, o que significa isso? O Freud fala que nós somos egoístas, não no sentido da gente ser egoísta e individualista, mas da gente ver na natureza nós mesmos. Por isso que a gente, por isso que a gente cria arte, porque a gente espelha no mundo coisas que a gente quer ver, que está dentro de nós. Isso é normal. Normal. Então, quando um cara super criativo, com um ego muito grande, né, um cara que observa a natureza, que vê essas qualidades, que tem essa característica artística, porque o artista é bem egoísta, ele quer transformar o mundo ao seu bel prazer, ele quer criar, tudo bem. Então, quando ele vê essa nuvem estourando, reluzindo, ele pensou, bom, deve ter um cara que mora dentro da nuvem, e lá dentro da nuvem tem um workshop, uma sala de ferreiro, porque esse era o imaginário dele, ele era um nórdico guerreiro. Então, para ele, as coisas, quando estouram em luz, lembram bigornas, lembram ferreiro produzindo espadas. E ele só vê fogo e luz e algo elétrico no ar quando alguém bate ferro com ferro.
isso produziu uma mente criativa nele, ele olhou pra nuvem e falou, bom, tem um ferreiro lá em cima. E esse cara deve ter um martelo tão grande que esse martelo produz relâmpagos no céu. Tá, isso parece contos de fada pra gente hoje. Mas na época, esse era a única explanação possível do porquê que algo no céu reluz. Faz sentido, não faz? Se a gente der uma chance pra esses caras, isso faz total sentido. E isso é um pensamento criativo religioso. Desenvolver essa mitologia do mundo através do que está no teu coração ou na tua mente. Agora vamos avançar. A igreja, como a gente conhece, ela dominou o mundo da arte por quantos anos? Meu Deus. Um milênio fácil. Teve toda a Idade Média, que durou só 3.000 anos. A Idade Média durou só 3.000 anos. Depois a gente tem ainda, para brincar, os góticos, os renascentistas, os barrocos, o período rococó, neoclássico com Napoleão. É coisa pra caramba, onde a igreja detinha grana, porque quem tem grana, a gente sabe, faz a arte acontecer ao seu bel prazer. É igual o Netflix. Netflix hoje é a igreja da arte, do topo do iceberg, né? Do entretenimento de massa, tirando televisão, claro. Bizantina também. Bizantino, exato, boa lembrança. Então, se Netflix hoje é a igreja do entretenimento de massa, na época era a igreja. A igreja católica produziu uma quantidade absurda de catedrais que precisavam de artistas para fazer pedra, vidro, pintura, roupa, itens eclesiásticos, que são tipo bancadas, anéis, coroas. Então, sim, isso gerou um baita imaginário do que pra gente significa arte, né? E, por exemplo, Jornada do Herói, olha o salto maluco que eu vou dar. Jornada do Herói, quando a gente vai pra Star Wars, Hunger Games e qualquer tipo de seriado que tem o típica Jornada do Herói, que ficou super famoso, é igualzinho Jornada do Herói de Cristo. Igual. Tu é um ser divino que nasce de um casal comum, mas na verdade você não é filho deles, você é filho de uma coisa maior. Você é super... você tem pobreza, no sentido de nada está ao teu redor, você tem que desenvolver poderes internos de percepção, que Cristo era pobre, não sei o que lá. Sim. Aí você tem toda aquela jornada de descoberta no deserto, encontro com o inimigo, que é o teu oposto, né? A luz e a sombra, Deus e o demônio, que fazem parte de um todo. Aí você tem morte na mão do pecado dos outros, ressurreição, tipo, aí a história se desenvolve. Meu Deus! Star Wars é a história de Cristo, Hunger Games é a história de Cristo, Senhor dos Anéis é a história de Cristo, cara, e aí vai por diante. E esse Você me falou de Jornada do Herói, você estava falando aí de Jornada do Herói, e você tinha falado sobre Nietzsche um pouco antes. Na minha cabeça, a primeira coisa que veio é Super-Homem. É isso, perfeito. Perfeito. Então, assim, o que isso tem a ver, né? Tem a ver que isso é um pensamento criativo cristão, no sentido de narrativa mesmo, de como a gente enxerga as coisas. Nós enxergamos as coisas com começo, meio e fim, porque a gente tem um livro chamado Bíblia, que dita que as coisas tiveram um grande começo na Gênese e terão um grande fim no Apocalipse. Por isso que filmes que têm final aberto geram um sentimento agridoce. Geram um sentimento do tipo... Um filme com final aberto, ele dá ansiedade. Porque, em tese, o que as pessoas buscam na arte não é coisas que imitam a vida, porque a vida já é difícil. A vida não tem fim. A vida é maluca todos os dias, ela é aleatória. Mas na arte as pessoas buscam respostas com começo, meio e fim. E isso é muito pensamento bíblico. É muito pensamento religioso. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido. Bastante. Né? Então, eu sei que a gente avançou de forma maluca aqui no assunto. Mas é que essas coisas elas estão ao mesmo tempo acontecendo em níveis diferentes, né? Uhum. E por que eu disse que é legal estudar isso? Porque tudo isso passa batido, e eu acho que é por isso que todo mundo, no sentido artístico ou não, deveria estudar a história da arte, né? O que vocês acham? Maiores construções, né, artísticas são feitas também, né, pelos registros, né, que a gente tem, né, de história, né? Sim. Então, desde a Bíblia, né, até esses cultos que tu falou logo no início, né, da Idade da Pedra, né? Uhum. Tudo... Eu gostaria de entender, assim, Matheus, quando você parte para falar sobre pré-história, geralmente o olhar que você direciona para essa história que a gente tem, ele é um olhar ocidental,
ou você busca entender também a pré-história através de África? Nossa. Porque... Oi. Não, pode continuar. Não, pode prosseguir. Aí eu, dependendo da sua resposta, eu complemento, assim. Tá. Eu acho que até já sei para que caminho tu quer ir, mas a própria pergunta é a resposta no sentido de que sim, a minha visão é super ocidental. Tudo que eu falei é super ocidentalizado. Entendi. Mas quando a gente fala de primeiros registros dos primeiros homens e mulheres, as respostas estão na África, né? Sim, sim. As coisas vieram de lá sem nenhuma dúvida, até que se prove o contrário, até que tenhamos outras descobertas científicas. Mas a gente sabe que nesse novo mundo, nesse novo planeta, quando as coisas eram no início de tudo isso que a gente tem alguma ideia, as coisas começaram no que hoje se parece com a África. A gente teve uma grande migração humana de lá. Sim. Do Quênia também, vários registros que a gente tem das primeiras armas, das tais pedras polidas, arco e flecha, primeiras ideias de instrumentos de corte, instrumentos de manufatura. Tá tudo numa região oriental, né? Tá tudo nessa região africana. Então lá é um berço cultural do mundo, sem nenhuma dúvida. E talvez eu acho que tu queira até levar isso para esse ponto, mas a gente não dá o determinado valor naquela região quando a gente fala de arte, né? Quase ninguém aponta aquele lugar, né? Sim, Egito, cara, Egito. Exato, cara. Kemet é um polo incrível de arte, bem pouco citado. Egito é basicamente o berço da arte, né? Nossa, cara. Da civilização, né? De artístico, né? De toda a civilização. É o berço da civilização, cara. Eu acho interessante, assim, porque os povos eruditas da Europa Ocidental, inclusive... se eu não me engano, claro, Matheus pode me corrigir se eu estiver errada, mas eles nomearam os auracianos, que eu acredito que são povos da África Oriental, como os primeiros artistas, né, que a gente teve na história. E as pessoas pensam que essas pessoas foram brancas, né, foram seres brancos. Eu acho interessante, assim, a gente pensar nisso para pensar também na maneira como a gente olha para a arte hoje, como a gente olha para o nosso mercado hoje de arte. Nossa, tanto total. arte tradicional quanto arte digital. O que você acha sobre isso, Matheus? Total, a gente parece que está redescobrindo as etnias de novo, uma coisa que fez tanto parte dessa multiplicidade humana. E a gente pode botar nos comentários depois, eu falo para vocês em off, mas quer ver um exemplo? Tem um culto oriental católico onde todas as imagens de Cristo e dos anjos são negros, com o mesmo tipo de simbolismo, com os mesmos tipos de simbolismo, os mesmos gestos, os mesmos tipos das características das pinturas icônicas bizantinas, igualzinho. A única diferença é que todo mundo negro. Por que é todo mundo negro? Porque o povo que conta a história, como a gente falou antes, todo povo artístico tem o seu ego, ou seja, com seus trejeitos, com as suas cores, com as suas determinadas qualidades físicas, com suas qualidades mentais. Então, sim, a cor vai importar nesse sentido. E aqui a gente não quer trazer uma discussão sobre se essas figuras históricas eram brancas, eram japonesas ou pretas. Esse não é o ponto. O ponto é que, normalmente, comunidades humanas contam, sim, histórias do seu ponto de vista, né? Isso é inegável. Sim. Então a gente vai acabar encontrando, como a gente falou, os egípcios viam parte da sua natureza pelos olhos dos animais. E é muito engraçado isso, porque isso mostra que eles tinham uma visão ampla das coisas, um certo amor pela natureza, e, curiosamente, é o povo com maior apreço pela morte, né? Eles tinham essa coisa de se mumificar, de levar todos os sacerdotes, os soldados juntos, enrolados vivos, aquela história de se balsamar que a gente sempre escuta. Então, ao mesmo tempo que eles tinham um carinho pela terra, um carinho pelo que está ao seu redor, eram também um povo na qual tinha um culto gigantesco pela morte, né? Acho que isso se reflete até no Brasil, né, cara? Tipo, com os povos indígenas que são super ligados com a natureza, e a nossa arte gira em torno disso, né, meu? Exato. Tem um livro animal de um antropólogo alemão vindo pro Brasil, depois eu também boto nos comentários pra gente, que se chama Primeiras Viagens ao Brasil. Animal esse livro. Debré?
Ah, eu acho que é. Acho que é o Debré, não é? Ah, eu ia falar Acho que é sobre ele, inclusive. Deixa eu perguntar sobre ele. Eu acho que é o Muito Debré. legal. E daí tem um artigo, né, sobre os índios canibais aqui do Brasil, não tem? Então, eu sei que ele tem um sketch, cara. Ele tem um sketch. Que ele, quando ele veio aqui pro Brasil, ele pintou, né, as paisagens aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aí, uma coisa que é muito interessante, assim, Matheus, não sei se você chegou a ver esse caderno de sketch, esse sketchzinho que ele fez de ilustrações. Ele pintou realmente as pessoas que estavam na rua, diferente das outras imagens que a gente tinha no restante do mundo, assim. Perfeito. Eu não sei como te explicar isso, né? Talvez se a gente pudesse ver, tivesse uma forma de mostrar, seria mais fácil de explicar, mas interessante. Não, mas eu te entendo. Não, eu te entendo. Teve um registro diferente do que é esperado quando a gente vê nas pinturas, né? Sim. Esse é um ponto legal também da gente comentar aqui do ponto de vista da história. Porque a gente tem um certo apreço, um amor, um tipo, pô, que legal que essas produções culturais entraram pra história, mas elas são super enviesadas, né? São imagens com um certo olhar de um certo povo, de um certo artista, que romantizou algumas coisas e deixou outras de fora. Inclusive, o período chamado romântico desenvolveu esse nosso olhar do que a gente pensa, de como tem que ser uma pintura, que ela tem que ser extravagante, que ela tem que mostrar o espírito das coisas, pessoas com corpos belos, pessoas com roupas gregas flutuantes. Isso é uma visão romântica do mundo, né? É uma visão... É claro que é bela. Eu sou apaixonado por arte clássica. Eu sempre estudei. Sim, também. Meu período favorito é classicismo, é grego, são os barrocos, os italianos. Eu adoro, de verdade, de coração. Mas eu entendo que tinha uma visão ali muito apaixonada por conto da carochinha, muito apaixonado por... se o mundo fosse todo como o Leonardo da Vinci pensou. O homem no centro das coisas. Corpos belos e musculosos o tempo todo. Maravilhoso. Ponto divinal, incrível. Eu gosto disso, de ver. Mas ao mesmo tempo sei que hoje o tempo contemporâneo, ele destoa disso. O feio, o diferente, o torto, o caos, a tragédia e qualquer outra coisa que vocês chamem, faz parte do que tem que ser lidado quando se fala de arte. E aqui, deixa eu só, antes de continuar, que eu tenho falado muito, para vocês, vocês acham que a gente se engana quanto à arte, no sentido de arte é fuga ou arte é conforto? Tipo, pessoalmente falando assim. Uau! Essa pergunta é bem... É difícil. É difícil, né? É difícil responder. Se você quiser, querido, eu posso começar, assim, do que eu acho. Começar? Respondendo. Se a arte é fuga ou a arte é conforto? Nossa, eu diria várias vezes que ela é os dois, né? Também. Acho complexo, cara. Agora tu me pegou, tu alugou um apartamento na minha cabeça. É muito complexo isso, cara. Artista que é um ser tão introvertido, né? Tão na dele, assim, tão introspectivo. Porque todo mundo usa, eu acho que, a arte como fuga da nossa realidade, né? Sim. Com certeza, né? Como fuga, como conforto também. Com fuga e conforto, claro. Cara, mas assim, eu sei que tem fuga também. Claro que tem seus momentos onde assistir a tua série favorita ou debater o teu livro favorito com alguém é tipo o melhor lugar de se sentir preservado do mundo chato ou violento. Eu sei, eu entendo isso. Mas a palavra fuga parece tão menosprezar algo na qual as pessoas gastam tanto sangue estudando. Aí você tem um ponto. Sabe? Tipo assim, fuga é tipo fuga é eu sair da dieta, fuga é eu faltar ao trabalho, fuga é eu não responder quem eu deveria. Fuga é qualquer coisa menos doação de todo o teu tempo e dor para gerar uma coisa que antes não existia, ou para estudar uma coisa da qual ninguém liga, só tu. Assim, interessante. Quantas pessoas hoje no Brasil passaram a sua... Por exemplo, tá chovendo aqui em Santa Catarina. Quantas pessoas gastaram hoje a sua terça-feira à tarde, pré-feriado, estudando anatomia de cachorro, desenhando porque quer fazer uma arte pra botar não sei aonde? Nossa, é tão específico. Qualquer outra pessoa hoje à noite vai, sei lá, sair pra jantar, tomar um gin,
assistir um filme. Mas não, a gente tá falando aqui o porquê que a pré-história e o Egito são importantes, do tipo... Diferente. É diferente. É específico, né? Muito específico. Então, sim. Exato. Então, tipo, pode ser a gente se alugando aqui, fazendo do tipo... Porque a nossa preferência é essa, tudo bem, todo mundo tem suas preferências. Mas eu acho que é uma doação, sabe? Eu acho que é por isso que é admirável quem produz coisas. Tem uma certa admiração em a pessoa dar o tempo dela pra isso e pra qualquer outra coisa não. Óbvio, sem desmerecer qualquer outra coisa. Sabe qual é? Não. Não, entende o que eu quero dizer? Uhum. Sim. Eu ia dizer pra você que você trazer esse questionamento é muito bom, é muito interessante, porque traz pra gente um exercício de se desprender da ideia que essas horas que a gente passa no Photoshop, essas horas que a gente passa estudando são massivas ao ponto da gente querer desistir, né? Porque eu acho que todo artista passa por uma crise de falar assim, cara, não tá dando nenhum retorno financeiro isso daqui pra mim. Não tá dando nenhum tipo de retorno no trabalho que eu tô fazendo. Sim. Mas sendo que a princípio a ideia não era tanto a ver com o retorno financeiro. Era algo que a gente sempre gostou de fazer e a gente tá ali porque é o que nos mantém bem, né? É o que nos faz querer continuar respirando e prosseguir com os nossos projetos. Eu acho que é um exercício interessante pensar na arte como uma não fuga, não é uma fuga. Uhum. Não fuga é legal. Não fuga é legal. Ela pode ser qualquer outra coisa que a gente não tem nome, talvez. Pode ser tempo pra si, pode ser amor por conhecimento, pode ser até masoquismo, de tanto que demora e machuca, frustra. Eu sei porque também estudo arte. Ontem mesmo passei por uma crise absurda, porque estava estudando, obviamente, figura humana, e as coisas não estavam fazendo sentido. As coisas não estavam fazendo nenhum sentido. Aí eu quero saber, eu vou guardar tudo isso. Aí hoje eu já desempacotei de novo, porque é assim que funciona. Mas eu entendo vocês nesse sentido. E tem um livro bem bacana chamado Art and Fear, não tem tradução. E o cara no primeiro capítulo fala assim, né? Por que produzir arte, né? Antes de produzir arte, no período gótico, no bizantino, no renascimento italiano, você tinha um chão comum onde todo mundo fazia a mesma coisa, onde todo mundo sabia o que era feio e bonito, e onde todo mundo queria servir a mesma instituição. Pode chamar de igreja, pode chamar de rei, tanto faz. Hoje, não tem um chão comum. Nada prova que o teu estilo, que tu chama de expressão pessoal, vá atender ao gosto de alguém. Inclusive, é novo. Então, todo artista é a sua própria escola artística. Todo estilo é uma tentativa ao gosto comum. Então, a gente tem uma inversão de valores. Antes, todo mundo tinha o mesmo estilo. E por isso sempre tinha mercado. Agora, todo mundo tem o seu estilo. Que tem que fazer valer. Tem que mostrar. Então, todo mundo tem um canal no YouTube, todo mundo tem um Patreon. É claro que aqui eu estou excluindo as empresas, né? As empresas são um segundo... São outros tipos de igrejas, né? Uhum. As empresas... A Blizzard é uma igreja, o pessoal que faz o LoL é outra igreja, e assim por diante. Magic, etc. E aí você pode sim tentar o chão comum do estilo deles. Mas hoje todo mundo parte da ideia que você quer se provar, né? Você quer ser reconhecido pelo seu estilo. Aí sim é angustiante, porque aí não tem prova mesmo, aí é luta e sangue, né? Uhum. Isso é muito ego do artista, né? Ser reconhecido Total. Pelo seu estilo também. Nossa, velho, mas isso aí é... Olhem para mim! E é daí que surge obras incríveis, né, cara? E que a gente explora o extraordinário, né, cara? Sim. Eu acho que a parte mais bonita da arte vem daí, assim. Exato. Vocês, por exemplo, vamos contar uma historinha de um artista super famoso. Acho que eu vou até passar a bola pra Claire, se ela quiser. Por que o Van Gogh é tipo top 3 artista mais conhecido da história da arte, mas morreu pobre? Por que ele morreu pobre? Por que ele é mais conhecido da história da arte? As duas coisas. Cara... Tem uma coisa legal. Cara, que ele pintava no escuro. Então, tem muitas... Vocês já ouviram essa? Tem muitas teorias sobre o Van Gogh, né, cara? Eu acho que tem uma visão muito... Cara, Van Gogh era o cara que bebia tinta, era o cara que... né, se cortava, se mutilava. Se mutilava, fazia loucuras. Uhum. Eu acho que, pelo menos na minha visão, eu acredito que as pessoas têm um certo apreço pelo caos, né? Eu tenho essa sensação de que quando alguma história está relacionada a um caos muito grande, as pessoas ficam mais presas a essa história. Gera um
mistério, E né? aí, a partir disso, começam a se criar diversas vertentes. Assim, ela meio que vai se fragmentando em várias histórias diferentes, sabe? Que contempla uma pessoa só, que foi quem instaurou o caos ali. E aí, eu tenho essa sensação que o Van Gogh é mais ou menos isso. Mas, tipo, essa questão dele não ter sido um artista reconhecido na época dele é um problema que muitos artistas passaram e por diversos motivos diferentes, assim. Total. Eu não saberia te dizer, assim, eu gostaria muito que vocês trouxessem. Uhum. Por quê? Eu vou fazer, assim, obviamente como você, eu tenho a mesma ideia, tá, cara? Mesma coisa, eu acho que ele gera um fascínio, porque ele parece um filme de terror, assim, né? Tu não sabe por que tu gosta, Sim. Uhum. tu sabe que isso, se tu tivesse esse amigo que ficasse se cortando um pedaço da orelha em casa, tu ia ficar mais preocupado do que fascinado. Não é? Olha lá, o cara cortou um pedaço da orelha, meu, tá fazendo arte. Se o cara que falasse pra mim que ele engoliu a caneta do tablet dele, eu não ia achar nada legal, né? Tipo, não ia ser bacana, né? Não ia querer ver isso. Ficar preocupado. Eu ia Mas talvez daqui 30 anos isso ia ser muito cool, né, velho? Seria fantástico, né, cara? Seria incrível essa história, mas pro estômago dele não ia ser nada bom. Então eu tenho alguma ideia, assim. Sim, primeiro o que tu falou, concordo, não tinha pensado nisso. Na verdade, foram as pessoas que criaram a grande mitologia do Van Gogh, né? São o que as pessoas falam dele, não ele próprio. Que se constrói, assim, essas grandes opiniões de quem que era esse homem misterioso. Igualzinho Leonardo da Vinci, né? Sim. Leonardo da Vinci era um homem ou uma mulher? Leonardo da Vinci se pintou? Leonardo da Vinci fez um mapa do tesouro atrás das pinturas? Não, ele é só um cara, relaxa. Não tem nada disso. Não tem código da Vinci aqui, é só um cara mesmo. Mas enfim, um outro cara, só pra fazer contraponto, que eu adoro de paixão, é o Caravaggio. É incrível. Por quê? Meu Deus, eu fico até bolado. O Caravaggio dá vontade de rir. O cara, ele também se chama Leonardo de Messi de Caravaggio. Caravaggio foi de onde ele veio. Então ele ganhou o nome do lugar dele. Legal. É igual se, por exemplo, eu sou de Santa Catarina. É igual se eu chegasse em São Paulo e vocês me chamassem de Catarina, sabe? Uhum. Legal. Porque é o nome de onde eu vim, assim. Então Caravaggio é esse cara que resolve pintar depois de velho. Eu acho que nos seus 25, 30 anos. Isso é uma história até bem comum para os dias atuais. As pessoas acham que quanto mais elas envelhecem, não dá para aprender arte, mas dá. O Caravaggio tem um estilo bastante à la prima de começo. Ele parte direto com pintura. Ele tem desenhos incríveis, mas é na pintura que ele se destaca. E Caravaggio é um homem do seu tempo. Ele é um italiano da época do Barroco. Isso é depois do Leonardo da Vinci. A época do Barroco, para quem não lembra, é aquela mistura entre briga de religião com o mundo comum. Por isso que é luz e sombra, todas as obras são dramáticas, aquelas luzes teatrais de muito escuro e muito clarão, então cria aqueles volumes dramáticos. Essa briga entre o homem e Deus, e o Caravaggio está no meio disso. Por quê? O Caravaggio só tinha uma empresa para a qual ele podia trabalhar como artista, que é para a igreja. É só o que dá. Mas, o que o Caravaggio gostava de fazer com o dinheiro das pinturas? Óbvio, beber, usar tudo no que ele podia com mulher e droga, e numa época onde já tinha sido abolido tu andar com armamento branco, né, porque a gente ainda tinha esses cavaleiros um pouco reais andando ali nas estradas, não podia mais usar sabre, andava-se de sabre porque era uma espécie de símbolo masculino, assim. O Caravaggio vai lá, compra uma espada, vai para um bar, perde num jogo de aposta e mata um cara com a espada, que é proibida. No dia seguinte, é preso, vem um arquebispo da igreja que ele trabalhava, paga a fiança pra ele e fala assim: irmão, chega, volta pro teu estúdio, trabalha. Fica tranquilo aí. Fica suavão aí, mano, fica suave e entrega o que tu prometeu, porque tem força de pintura pra te entregar, vamos aí. Daí o Caravaggio, tá bom. Aí vai, entrega um monte de coisa excelente, né? Entrega São Mateus, entrega os apóstolos, entrega a decapitação. O Caravaggio é um absurdo. Deixa um padrão naquela ideia de que as obras barrocas têm o claro e o escuro, que era o escuro bem forte, com aquelas diagonais ascendentes. Esse estilo é dele, que a gente usa até hoje. E deixa marcante, vem uma ordem de cruzados e fala assim: cara, tu é tão bom, tu é tão virtuoso que Deus deve ter te tocado. Quer virar um cruzado? Quer fazer parte da igreja? Aí o Caravaggio pergunta: maneiro, quanto que eu vou ganhar? Tipo, ele não tá nem aí pras honrarias, foda-se.
Eu quero dinheiro. Ele só queria ganhar o dele, né, meu? Mano, eu quero tomar uma... Eu queria fazer as commissions e sair fora. Mano, quanto que eu vou ganhar pra beber minha cachaça? E o resto, Somente. vamos aí. Aí ganhou uma roupa bonita, ganhou uma espada de novo. Beleza. Aí falaram assim, tá, agora tu tem que pintar uma pintura pra nossa catedral aqui da Ordem dos Cavaleiros, não sei o que dele. Maneiro, pra deixar comigo. O que ele faz? Entra na catedral à noite, tem a chave, rouba tudo que tem de peça de ouro e desaparece. O que acontece? Fim da história do Caravaggio. Ele gasta tudo em álcool, ou em qualquer coisa que vocês possam imaginar, e desaparece numa praia italiana e nunca mais é visto. Fim, essa é a história dele. Que coisa estranha. Trágico. Trágico. Ele é um dos maiores ladrões do século. Mano, o cara é desgraçado. O cara é desgraçado. Safado, né, cara? Sumiu. Apareceu. Por que eu quis contar disso? Por que eu quis fazer esse contraponto trágico, mundano, safado, bastante terreno? Porque o que ele produz demonstra um caráter de um briefing. O briefing era igrejas, santos, pessoas, contato divino. Ele, obviamente, deixou de fazer as coisas como anjinhos flutuando de cachimbo dourado. Era tudo bem físico, carnal, era tudo bem palpável. Pode ver, as imagens dele não tem aquelas luzes, céus brilhantes, asas com plumas. É todo mundo meio velho, com verruga, com mão de pedreiro, musculoso. Você consegue sentir a espessura, né, cara, do quadro. Bem sólido. Sempre tem um clima bem pesado, né, nas pinturas. Textura cinza. É bem pesado, bem sólido. Então tu vê que tem vida real na vida divina. Ele consegue botar a si mesmo ali nessa experiência mundana que ele tem. Então a obra dele mostra um homem superior, um homem criativo. Mas a vida dele mostra que ele era só um malandro. Só um cara, como qualquer outro. A mesma coisa pro Van Gogh. Ele era um carioca, né, meu? Era quase um carioca, Caravaggio. Mano, ele era um carioca. Desculpa. Ele era um carioca que morou em São Paulo e deu ruim. Sei lá o que aconteceu com ele. Com certeza. E o Van Gogh é igual. Era tipo, poxa, um cara apaixonado por amarelos, girassóis, ambientes belos, ensolarados, pessoas descansando ao mato, corvos no milharal. Tudo era sempre muito saturado, cores primárias, aquelas típicas vírgulas visuais que ele faz, que dá aquela textura no quadro que todo mundo gosta, lá na Noite Estrelada. Pô, um cara que via movimento na vida, um cara que via sol, beleza, e que em casa, se matava quase que todo dia. Que se intoxicava, que tomava remédio, que escrevia pro irmão dizendo que ia se matar, que não suportava, que ninguém queria dividir casa com ele. É muito parecido com o Caravaggio no sentido de alguém mais ou menos atormentado, violento, que sofre, e ao mesmo tempo com artes extremamente belas e conceituais. Então, sim, respondendo um pouco da pergunta, tipo, sim, eu acho que tem um pouco de tragédia nisso tudo, mas não como a gente entende hoje. Tipo assim, então quer dizer que eu preciso ser trágico pra ser bom? Quer dizer que eu preciso cortar minha orelha pra ser bom? Quer dizer que eu preciso comprar uma espada e atacar pessoas pra ser bom? Não. Esses eram contextos de época. A nossa época que é hoje, as nossas tragédias são outras. A nossa tragédia talvez seja que, sei lá, trabalhar à distância pelo computador e não ver pessoas. É uma tragédia social. A tragédia pode ser que não tem um ambiente comum sobre o que é belo ou feio. A tragédia pode ser que eu tenho que me adaptar a um estilo que envolva bastante elementos sexuais, da qual eu não sou a favor. A tragédia pode ser que eu tenha que trabalhar para uma empresa que faz jogos da qual eu não gosto. E não um romance sobre o que é ser um artista trágico, né? Seria por aí? Sim, por aí. Acho que é isso. As tragédias vão passando por manutenções, né? Como a sociedade passa por uma manutenção e sinto que a gente vê essas referências do passado no nosso presente se apresentando de outras formas, né? Perfeito. É sempre um contexto histórico-cultural diferente, né? Sempre. Nossa, essa tragédia acontecer. Total. Eu vejo muita gente falando assim, é meio piada isso já, eu sei.
Mas falando assim, eu nasci na época errada, né? Eu gosto, sei lá, Eu acho isso engraçado. eu gosto... É engraçado. Eu gosto das músicas dos anos 60, eu deveria ter nascido lá. Eu gosto do Japão dos anos 80, eu deveria ter nascido lá. Não, tá bom. A pessoa não ia sustentar 10 minutos nos anos 60, cara. Eu não ia. Não. Dá vontade, fala, tu não ia, cara. Tu não ia. Cara, Para com isso. Teve um comentário no YouTube esses dias, num dessas playlists antigas, que o cara falou, eu tô grato de ter nascido hoje e poder escutar tudo isso. Não é? Isso sim é gratidão. Meu Deus, posso escutar aqui todas essas coisas. Isso é muito massa. De um lugar bem mais confortável, né? Meu Deus, total, cara. A gente... Essa coisa eclética, essa coisa que a gente tem literalmente a história da arte aberta pra gente ver todos esses capítulos, falar de Carvajos, falar de Van Goghs, falar de homens neandertais, falar de egípcios. Isso é de uma riqueza, bicho. Meu Deus, eu não sei nem mensurar, cara. É até meio maluco pensar que tem registro disso e que a gente pode estar fazendo todos esses paralelos. Dá para usar figuras atuais também. Tem pessoas que marcam o cenário brasileiro historicamente, né? A gente vai ter o Mike Azevedo, que todo mundo sempre comenta, o Pedro agora com a escola, outras figuras bem marcantes no cenário atual contemporâneo de arte digital. Eu sempre esqueço o nome do cara que desenhava com mouse, que é um dos primeiros. Com mouse? O Craig Mullins? O Craig Mullins. Tipo, ele já é meio mitológico, né? O cara que desenha com mouse. Meu Deus, o que significa isso, né? Ele é tipo, sei lá, desenhar com pedra no passado? Tipo, o que significa isso, né? É tipo isso, ele é meio que o pai, assim, da ilustração digital, né? Assim. Considerado o patrono. Antes de existir as mesas, né? O cara é o patrono, assim. Esses dias eu vi uma entrevista com ele que ele tava fazendo... Esses dias não, né? Eu acho que uma entrevista de 3 anos atrás. Ele fazendo uma arte pra um mobile japonês. Sei lá, ele pediu 6 meses pra entregar uma pintura. Aí a entrevista ele tem uma casa na fazenda, daí ele vai lá, recolhe bosta de vaca, bota feno, sai pra passear com o cachorro, daí ele senta na mesa digitalizadora, aí desliga, primeiro faz uma aquarela, aí depois... Então, tipo, olha como ele já é esse artista que faz o que bem entende, a hora que bem entende, né? Ele já constrói sua própria bolha, tipo, não posso atrasar. Claro que sem ser irresponsável, mas no sentido do tipo, me dê tempo que vai vir coisa boa. E vem, né? E vem coisa boa mesmo. Matheus, olha aí a referência. A gente tava falando sobre o trágico, né? Sobre como a dor é um instrumento pra gente visualizar o artista um pouco maior do que ele realmente é. Claro, não diminuindo o trabalho dele. Sim. Mas quando a gente fala assim, o artista produz com o mouse. Cara, isso é o trágico, né? Seria o caos. Nossa. Produzir uma digital com mouse é um caos. Meu Deus. Não, é absurdo. Mas acaba sendo um instrumento do tipo... Olha outra reflexão curiosa também. A gente adora as pinturas, a gente adora as estátuas, as roupas, as gastronomias, mas o lápis que produziu qualquer obra de arte, ou a pen tool que produziu qualquer obra de arte, não é considerado obra de arte, né? Tipo, a ferramenta que gera a coisa não é obra de arte, ela é só um meio, né? Então é muito doido, porque o meio para produzir alguma coisa não é considerado arte. O martelo e o cinzel que fizeram o Davi, na qual o Michelangelo usa para fazer o Davi, não é, o martelo é só uma ferramenta, não é arte, né? Alguma ideia do porquê que a gente não considera as coisas que fazem arte? Porque a arte não vem da ferramenta, né? Ela vem vem de ti, né? Vem da tua criação, né? Tipo, o violão. Imaginação. Violão a gente não considera uma obra de arte, ele é um instrumento para alguma coisa. Então, sem uso, eu acho... ele não é nada, né? Então, acho que... Ele é um meio para alcançar o objetivo, né? Então, acho que é por conta daquela diferença, assim, que a gente tem entre obra de arte e cultura visual, né Matheus? Exato. Aí tem o que a gente enxerga como algo útil, né? Um utensílio, aquilo que a gente tem só para observar e admirar, assim. Não, de fato, mundo útil. Foi isso que acho que o pessoal que já tá habituado, a gente até falou sobre isso uma vez em uma aula, é o mictório do Champ, né? O famoso pinico no museu. Que o Marcel Duchamp percebeu que a arte moderna americana, não só americana, italiana, francesa, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a vir a arte pop com o Andy Warhol e tal, viu que, tipo, as pessoas agora estão confundindo uma ideia boa, uma ideia criativa, um exercício criativo com uma verdadeira, entre aspas, obra de arte.
Aí o maluco vai lá, pega um pinico, bota no museu, chama a imprensa e fala, tá aqui minha nova obra de arte. Todo mundo tava tão em dúvida e com medo de dizer se aquilo era bonito ou não, que todo mundo simplesmente fala, olha que interessante, né? Obra de arte, um pinico. E daí o Marcel Duchamp, que fez isso falar em cadeia nacional, e fala assim, vocês são burros? Claro que vocês são idiota? Não, isso aqui é só um pinico. Pelo amor de Deus. Não é uma obra de arte, é só uma piada? Tu sabe que é só uma piada, né? Daí, não, mas o senhor revolucionou a brincar. Não, é só uma piada, pare. Aí o que acontece? Funcionou o quê, cara? Vai no teu banheiro. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Fala. É tipo dar banana com silver tape, né? Colado na parede, né, cara? É o mesmo esquema. Exato. Mas calma, eu vou chegar aí também que eu tenho uma defesa pra banana silver tape também. Tá bom. Eu juro, eu tenho. Eu não acredito nisso. E daí o lance do pinico gerou o oposto do que ele queria. Ele acabou criando uma legião de fã, né? Porque as pessoas ficaram tão intrigadas com esse golpe, essa prank que ele fez, essa piada, que gerou um estilo artístico chamado ready-made, que é o pré-pronto, que é tu pega a própria realidade e expõe ela no museu. Por que isso é bacana também? De forma semiótica, de forma criativa. Por quê? Todo dia tu usa uma xícara para tomar teu café, teu chá, tua coca, tanto faz. Ela é só uma coisa para fazer alguma outra coisa, que é guardar líquido. Mas quando tu pega essa cerâmica, esse pote de alumínio, esse pote de madeira ou qualquer outra coisa e bota no museu, ele acaba virando um objeto de observação. Aí o que acontece? O que era antes só uma xícara para o teu café vai virar uma peça de cerâmica produzida no século XIX. Como assim? Era só um copo. Agora tu observa que ela é feita de cerâmica, que ela tem uma altura de 12 centímetros, que ela tem laca preta, que é um produto do petróleo, que é um produto da industrialização do momento, que ela foi distribuída por uma rede de caminhões, que ela tem a marca da loja da tiazinha do I99 da cidade de Cobobó do Norte. Então, um simples objeto que era só o copo de café vira um elemento da cultura. Aí a gente volta lá atrás, na pré-história, de novo. Por que um pedaço de pedra é importante? Exemplo, tem um andar no Louvre, né, o museu lá em Paris, que tem a Mona Lisa. Eu fui lá, tive a chance de ir lá, é fantástico. Tem um andar lá que é só de colher. É só colher de barro. Tem umas 15 mil colheres lá, de todos os tamanhos. Meu Deus, pra que guardar tanta colher? Pra que tanta colher? Porque ela é um registro único e irrepetível de uma coisa que já morreu. Então, o Marcel Duchamp ter colocado o pinico foi uma piada. Foi. Mas com isso ele gerou uma espécie de visão de museu do mundo. Qualquer coisa isolada em si mesma, única e exclusivamente, pode ser obra de arte. Exemplo, eu tô olhando aqui pra mim, eu tenho uma coleção de quadrinhos aqui, eu tenho o encadernado do Monstro do Pântano do Alan Moore, uma versão de luxo da Conrad que não tem mais. Então esse objeto que é único em si, ele pode virar obra de arte, assim como o diamante, que é uma pedra brilhante, né? Que tem poucas no mundo e por isso são caras. Aí vocês podem me fazer a pergunta, tá? Então quer dizer que qualquer coisa no mundo pode ser considerado uma obra de arte por ser única e exclusiva? Sim ou não? Pode? Te pergunto. Acho que dependendo do contexto. Que contexto? Eu acho que não. Eu acho que é. Eu acho que não. Acho que não pode não, cara. Claro, porque é um registro histórico, né? Também é considerado arte. Mas daí é registro, daí não é arte, é isso? Aí tu pegasse. Isso aí é coisa de professor de história da arte. Ele vai bugar na sua cabeça. Ele tá alugando apartamento, querido. Eu tô alugando. Eu já aluguei 2 apartamentos hoje. Nossa. Ele já alugou 2 apartamentos. Toma cuidado, cara. Vai construir um triplex na minha cabeça até o final do podcast. Não, mas é piada. É piada. É porque é só pra gente ter uma noção. É que isso que eu falei pode ser usado pra coisa perigosa, né? Daí qualquer coisa vira também importante. Não é assim também. Qualquer coisa é qualquer coisa. Tem que ver o contexto, como tu falou. No contexto materialista que a gente vive, onde as coisas se repetem infinitamente, né? A caneta Bic tem quantas tu quiser, por isso que ela é R$1, ela é qualquer coisa. Mas a caneta Bic no futuro, se só tiver uma, ela vai virar um documento de história, assim como foi uma colher egípcia que preenche lá o Museu do Louvre.
Então vai depender, precisa passar o tempo, ela precisa persistir no tempo, ela precisa que alguém a reconheça como caneta, precisa de uma mente que saiba da história, barari, barará. Deixa eu ver uma outra pegada para isso. Olha só, se o violão é um instrumento para música, que daí é considerada obra de arte, e o violão é só uma ferramenta, como é o garfo, como é o martelo, o concept arts, que faz parte da ideia de geração do que vai se tornar um jogo, um filme ou uma peça artística, o concept, então, ele é um meio para o fim ou ele é uma obra de arte em si? Ele é um meio... Eu acho que Ele é um meio para o fim, cara. Eu acho que o concept é uma parte do processo de criação. É uma parte. Então, Ele é um pedaço do todo, né? ele não é o produto final. O início. Ele é um pedaço, Um exatamente. pedaço. Acho que é o que começa, né? Tá, mas daí vem uma pergunta bem difícil aqui. Mas dele é artista de concept? A palavra artista pode ser empregada para o cara que faz parte do processo do todo? Nossa. Aí tu alugou um triplex, não foi mais um apartamento. Mano, exato. Aqui eu tô pegando pesado. Porque, claro que ele é artista, meu Deus, ele tem que estudar tudo que um artista tem que estudar. É teoria das cores, é perspectiva, é anatomia, é volume, é luz e sombra, é história da arte, é filosofia, meu Deus do céu. Como que não é artista? Claro que é. Tá criando, tá desenvolvendo. Mas no todo, no processo da empresa, ele é visto como peão ou como artista? Um peão. Acho que como um peão. Sim. Como uma etapa, né? Eu acho que daí eu acho que é aqui que gera a contradição que a gente tava falando do tempo atual. Você, enquanto concept, você, enquanto ilustrador, se considera uma alma artística. Você é um artista, meu Deus, não, inegável. Só que no mundo real, você não é considerado um artista, você é considerado tipo um feitor de uma certa etapa. Aí que vem uma contradição. No teu ambiente comum, tu é artista. Por tudo tu é. Mas lá fora tu é tipo o próximo andar do cano, assim, né? Isso é muito estranho, não é? Uhum. É estranho. E eu vejo que tem essa contradição atual, assim. O pessoal fica meio tipo, mas se sou artista, eu não deveria fazer exposições? Eu não deveria ser reconhecido pelo aquilo que sou? Em vez de ser... Sabe quando dói meu coração? Quando eu vejo assim, eu sigo o Instagram da Warner e de outros canais. A Warner, há uns 2 anos atrás, tinha encomendado uma nova série animada do Batman. E eu tava acompanhando o processo. O diretor soltava uns tweets de vez em quando e tal. Essa semana é 30 anos da estreia da primeira série animada do Batman, que fez muito sucesso, que é o Animated Series, né? O Batman. Muito bom, inclusive. Foi o que me fez gostar de super-heróis na época. E foi cancelado essa série que tinha sido encomendada 2 anos atrás. Aí vocês pensam, um estúdio trabalhou 2 anos, produziu um monte de arte, fez gravação, fez texto, animou, pensou no design, pensou em tudo para ser cancelado. Então, houve ali uma grande geração artística de uma peça que nunca vai ser exposta e nunca ninguém vai ouvir falar, porque é proibido. Foi jogado fora ali coisas artísticas que não vão ser expressadas nunca, né? Isso não parece certo, mas é o mercado e é dinheiro. Não é maluco isso? Maluco. Muitíssimo. De outro planeta nenhum. Tipo, muito estranho. Mas eu tô me deixando levar aqui, por favor, perguntem outra coisa. Cara, eu acho que a gente falou pra caramba, né? A gente já falou bastante. Então... Eu falo. A gente teve quase 1h30 intensa aí de conversa. Meu Deus, eu falo mais que o Homem da Cobra, desculpa. Não, que isso, a gente conversou muito, muito, muito. Bom. E a gente nem chegou na Idade Média direito, tá ligado? Desculpa. Não, você não tá entendendo. A gente entrou na pré-história, foi pra Idade Média, a gente foi passando por vários períodos e voltou pra pré-história de novo. E agora a gente tá aqui. Falando sobre a Warner. Agora eu tô no período da Warner, né? Sim. Bom, gente, então eu acho que a gente pode encerrar aqui esse argumento e numa próxima oportunidade, dependendo do que a gente ouvir do pessoal, das perguntas, eu tô super à disposição a gente fazer uma segunda sessão. Claro. Sim, com certeza. Daí a gente parte pra falar Muito bem-vindo. Sim. mais um pouco sobre Idade Média, né? A gente pode até pegar alguns... Idade Média é uma desculpa, você percebeu, né? É uma desculpa. Eu vou... A gente vai te chamar. É uma desculpa pra marcar o novo date. É isso aí, exatamente. Eu vou começar a usar isso. Será que vai dar certo? Então, vamos falar de Idade Média? Que dia? Tô odiando. Ótimo. A gente pode até pegar artistas
específicos que marcaram essas épocas, né? Esse século. Sim. Olha, eu acho que daí fica mais... É porque assim, como a gente falou bem em geral, né? A gente falou desse universo geral, quase espiritual. Que se a gente pegar também, tipo, vamos falar desses 5 caras e o seu entorno. Aí talvez a gente também tenha bastante pano pra manga. Legal. Verdade. Maneiro. É isso aí. Acho que é isso então, né? Obrigado, Matheus, pela tua participação hoje. Estou muito grato, cara. Por ser o primeiro participante do Rudecast. Yes. Você é um fofo, cara. Você é um fofo. Você é um fofo. Obrigado, gente. Eu tô feliz de estar aqui. Gosto de trabalhar com vocês, gosto de trabalhar com as coisas que o Pedro também gerencia. E é um prazer, de verdade. Nossa, a gente tá muito feliz por você ter aceito o convite, Sara. Conversa bem rica, bem produtiva. Adorei. Maneiro. Obrigado. É isso aí. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Eu peço que vocês comentem aí e sigam o Matheus aqui nas redes sociais dele. Pra gente poder trazer ele mais vezes aqui pra falar sobre história da arte. Show. Vejam a mentoria dele também, que ele dá mentoria, né, Matheus? Dou mentoria. Se divulgue. Tem o site. Depois a gente coloca o site. Então, Sim. O meu site é o processosnarrativos.com. Eu tenho curso de História da Arte, eu tenho curso de Semiótica. E eu tenho meu parceiro também, para aqueles que querem estudar fundamentos. Perfeito. Que é fundamentos e outras coisas, que é o Lucas Torquato, baita artista também. Legal. Vai estar aqui na descrição para vocês. Isso aí. Perfeito. Também a comunidade, né, Kerigui? Pessoal, venham para nossa comunidade, Skillhood. A gente tem um servidor aí no Discord. A gente tem diversas atividades pela semana, tem diversos cursos, tem um curso de Character Design, Fundamentos do Desenho, a gente tem inglês. Também fazemos diversos sorteios no mês. Contest que vocês podem participar, atividades recreativas. A gente está sempre movimentando o servidor, então venham conhecer o nosso trabalho, que vai ser muito massa, acho que para todo mundo. Tô muito feliz. Link vai estar na descrição. Compareçam aí, tem que falar com a gente também no servidor. A gente tá presente toda semana, basicamente, né, cara? Sim, todos os dias. Todo dia a gente tá lá, pra encher o saco. E é isto. Valeu. Valeu. Valeu.